eu cheguei a supor, sabe? Teve um determinado momento da história em que eu falei, cara, só pode ser isso. Só pode ser isso. Mas, gente, quando você descobre, você não quer acreditar. Você se nega a aceitar que aquilo ali é real, sabe? E, infelizmente, gente, eu acho que o que mais pega é que realmente pode ser real, realmente pode acontecer, ou já aconteceu algo assim, você já até pode ter ouvido algo semelhante. Então é uma história absurdamente boa, é de se surpreender, gente. Leia Deixada para Trás, leia. Aqui o livro segue mais ou menos a mesma narração do primeiro. A gente tem os pontos de vista, o passado mesclando com o presente, né, com a investigação. A gente tem algumas passagens do próprio criminoso. E olha, Charlie, que cabeça, hein, filho? Que criatividade, porque haja estômago. E é incrível, sabe, gente? Apenas leia. E por último, mas não menos importante, o terceiro livro que nós já temos publicados aqui no Brasil é Não Confio em Ninguém. Não confie em ninguém. E eu vou falar uma coisa pra vocês. É literalmente, não confie em ninguém. Não confie em nada do que essa história está te apresentando. Não acredite em ninguém que essa história está te falando, sabe? Desconfie de tudo, desconfie de todos. E crie 1 milhão de teorias, porque é o mais legal de você ler uma obra do Charlie. Aqui nós vamos conhecer, gente, a história da Grace, que foi condenada à prisão após o seu noivo, né, o seu namorado, ter sido encontrado morto. Eles estavam numa excursão, numa viagem, junto com os outros colegas da escola, da faculdade, alguma coisa assim. E ele acaba sendo encontrado morto. Só que eles não estão em casa, eles não estão no seu estado. E devido à pressão da mídia e à necessidade de se encontrar um culpado, ela acaba sendo condenada a 10 anos de prisão. A 10 anos não. Ela está a 10 anos de prisão. Mas ela está condenada, se eu não me engano, à prisão perpétua. Tipo, ela não tem chance de sair da prisão. E ela já está lá há 10 anos. 10 anos se passaram. E ela já recorreu de várias formas. Ela já tentou infinitas vezes conseguir um habeas corpus, conseguir um novo julgamento, conseguir que as provas e que todo o material que a incrimine seja revisto. Mas ela já entrou com todos os recursos, com tudo que ela tinha nas mangas e ela não conseguiu. Porque não é de interesse do lugar reabrir o caso que foi tão porcamente investigado. Essa é a palavra, sabe? E aí que a única esperança dela está na forma de uma jornalista. Ela faz documentários, né? Que eu esqueci o nome dela. Um segundo para recordar. A Sidney Ryan. Então, ela tem a Sidney, que está muito famosa porque ela já conseguiu reabrir 2 casos. Ela fez 2 documentários. E nesses 2 casos, a Sidney conseguiu provar que aquelas prisões perpétuas, aqueles jovens homens que estavam no corredor da morte fossem libertos porque tinha falhas na investigação e eles não eram os culpados. Então a Grace se agarra a essa chance e começa a mandar cartas e cartas e cartas e cartas para Sidney, na esperança de que a Sidney aceite vir ao menos conversar com ela e, quem sabe, dar uma chance para que ela conte a sua história e faça um novo documentário. E a Sidney super topa. Não de imediato, tá? Vai demorar, a Sidney vai relutar muito, muito, muito. Até pelo peso que se tem de você reabrir um caso, de talvez você estar soltando uma pessoa que realmente é criminosa e que oferece um risco para a sociedade. Então ela reluta bastante até que ela visita a Grace e ela dá uma sondada, uma investigada meio por cima. Ela é repórter investigativa e ela começa a ver que esse quebra-cabeça tem muitas peças soltas e que a história contada não tá tão certo assim. E então a gente começa a acompanhar essa luta da Grace pela soltura e da Sidney em encontrar o verdadeiro culpado sobre isso. E começa as investigações, a Sidney começa a juntar provas, testemunhos, conhece a família da Grace, conhece os amigos, recria todo aquele cenário, toda aquela cena. Choquei. Porque assim, eu também desconfiei em determinado momento ali na história de que fosse fulano
o Beltrano. E eu criei várias teorias, várias. Só que assim, elas iam sendo derrubadas ao longo da leitura, sabe? E isso é muito característico da escrita do Charlie. A gente cria muitas teorias, a gente cria muitas ideias e elas vão sendo eliminadas ao longo da leitura porque a gente vê que são caminhos e até do próprio artifício do autor para nos cegar em relação à verdade. Só que depois de determinado momento, eu acabei abandonando essa ideia. Eu falei, não, e deixei de lado. Gente, na hora que vem a revelação, eu queria apenas, assim, surtar. Eu surtei legal. Eu mandei mensagem pra Andréa, que é da Faro, e que eu sabia que tinha lido, surtando, porque eu queria tacar o livro na parede. Tacar. E sabe, o final deste livro... Gente, o final deste livro é assim, agonizante. Como é difícil de ler. E eu não posso falar pra vocês por quê. Porque seria um tremendo spoiler. E só de lembrar como eu fico irritada. Eu queria dar 2 estrelas pra este livro. Eu não sabia se eu dava 2, se eu dava 5, se eu favoritava, se eu surtava, se eu gritava com o Charlie. Que livro... Vocês entenderam, eu não preciso nem soltar a palavra. Cara, que livro! Gente, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Dos 3 livros do Charlie, esse foi o que mais me tirou do sério. Nossa! Meu Deus! Ele fala de tanto assunto importante, dessa pressão que a mídia faz, o poder que a mídia tem até de condenar alguém, sabe? Dessa pressão absurda e dessa mania que eles têm de querer investigar, de pá, e bota pressão, e isso e aquilo. E, gente, o quanto isso é prejudicial numa investigação, porque se você apressa, tudo que você faz com pressa tá suscetível a erros. E é exatamente isso que a gente vai vendo aqui. Os erros, as falhas, sabe? Tipo, e eu comecei a surtar! Caramba, que livro! Sabe? Tipo, eu falo, não! Vamos para Então, assim, é incrível, é maravilhoso, é surpreendente e é de te deixar furioso. Eu acho que esse é o único livro do Charlie que eu queria uma continuação. Eu queria muito uma sequência deste livro. Eu queria muito uma sequência deste livro. Porque o final dele me deixou arrasado, gente, arrasado. É que nem eu falei pra vocês. É um misto de emoções, é você querer ir do alfa ao ômega. Aqui a gente tem o Charlie muda um pouquinho a maneira como ele narra a história, como ele constrói um enredo, né? Que nem eu falei pra vocês, no 1 e no 2, ele já tinha meio que uma receita, né? Ele tinha uma estrutura de enredo e ele seguia aquele caminho. Então, quando a gente chega neste livro, que ele mudou totalmente a maneira como ele narra a história, como ele constrói os personagens, e como ele conta, e como ele fecha a história, que você fica assim, dentes travados, Charlie, entendeu? Mas é maravilhoso. Então, gente, acho que eu já falei absurdo aqui dentro. Esse vídeo deve ter ficado imenso, mas fica aqui uma super sugestão. Gente, leiam, por favor, leiam as obras do Charlie, tá? Cada livro pode ser lido de maneira independente. Porém, entretanto, eu recomendo, gente, muito que você leia os 3 livros e que você os leia aí na sequência. Porque você começa a identificar o amadurecimento, a evolução e pegando a intimidade que é a escrita do Charlie e vendo o quanto ela é incrível, o quanto ela é mágica. Então, gente, por favor, se você é fã de romance policial, se você é fã de thriller, de suspense, se joga nessas leituras. Você não vai se arrepender. É incrível e maravilhosa. E chorei. Esse aqui eu chorei muito. De tristeza, de angústia, a história ficou remoendo comigo aqui por vários dias, nos outros de emoção, então assim, mas é porque eu senti muito na pele, sabe, foi muita flor da pele tudo, muito intenso, muito cru, que essa também é uma característica do Charlie, sabe, ele nos pega pela maneira sutil como ele tem, a escrita dele, a narrativa dele, a forma como ele faz. Então é muito bacana mesmo, gente. É uma indicação assim total e plena de coração. Então se você tiver a oportunidade, gente, leia esses 3 livros. Os leia na ordem, os leia separado, leia um só, mas leia, gente, leia. Leia porque vale super a pena. Tá bom? Eu vou ficando por aqui.
Deixa aí nos comentários se você já leu, o que você achou, se você também gostou assim como eu. E não se esqueça que já está em pré-venda A Mulher na Escuridão, Uma Mulher na Escuridão, que vai ser o 4º livro do autor publicado aqui no Brasil. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!